Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Cápsula do Tempo, desta vez para falar da saga Piratas do Caribe. Sim, rapaz, o assunto é uma das franquias mais rentáveis de Hollywood e de uma saga que começou muito bem, mas acabou muito mal. E boatos ainda de que querem fazer um reboot. Mas bom, como faz uma caralhada de tempo desde a estreia do primeiro filme, 2003 para ser mais preciso, nada mais justo do que fazer um Cápsula do Tempo revisitando essa quintologia de filmes para ver se é tudo isso mesmo. Aliás, você que tá achando que não faz tanto tempo desde que saiu o último filme, pode não parecer, mas 2017, que é a data de estreia do Vingança do Salazar, já foi há 7 anos. E eu também adianto aqui que o intuito desse episódio é de somente revisitar esses filmes e comentar por alto. Não esperem nenhuma análise ultra mega elaborada com 1001 curiosidades de bastidores, porque afinal, essa não é a minha proposta pro episódio de hoje. Se você tá afim desse tipo de conteúdo, uma boa pedida é depois de ouvir esse episódio ir no YouTube e ver vídeos mais bem embasados que vão dar um esculacho nas análises que eu vou fazer aqui hoje, beleza? Vamos pro episódio de hoje então. Você deve estar se perguntando por que eu inventei de do nada trazer essa saga aqui para ser comentada em um episódio da rádio. Bom, para quem não sabe, eu falo em todo episódio, mas é sempre bom lembrar que eu ainda estou namorando, sigo namorando com a minha queridíssima, com a minha digníssima, e uma das paradas que casais fazem é ver filmes. E depois das minhas 3 tentativas fracassadas de tentar trazer a Vi, a minha namorada, pro lado da força, sim, ela não gostou de Star Wars, não sei porque, a melhor saga já feita, e como os filmes de Senhor dos Anéis são ridículos de grande, eu optei por trazer uma saga mais leve, uma que não tivesse filmes de 4 horas, né, sei lá, 2 horas e meia já tava bom, então por isso acabou entrando em cena Os Piratas do Caribe. E eu também tava curioso pra ver se era tão bom assim, porque eu só tinha visto esses filmes quando era moleque e eu tinha uma memória afetiva muito forte. E a Vi mesmo nunca tinha visto. Tá, pra dizer que ela nunca tinha visto, ela comentou comigo que viu algumas cenas do Navegando em Águas Misteriosas, o 4º filme da saga, mas que não tinha chamado muito a sua atenção. Assim que a gente tinha encontrado o pretexto perfeito pra ver e pra ajudar com o clima, a gente viu os filmes numa viagem pra praia, porque afinal, nada melhor do que assistir Piratas do Caribe com cheiro de maresia e o som das ondas quebrando de fundo, não é mesmo? Agora que eu dei todo esse contexto, podemos por fim começar a comentar os filmes. E para tanto, a gente vai precisar voltar até o ano de 2003. O Maldição do Pérola Negra, primeiro filme da saga Piratas do Caribe, veio com tudo, minha gente, com os 2 pés no peito. Adaptando um dos seus brinquedos do parque temático, a Disney resgatou o melhor dos filmes de pirata da década de Guaraná com rolha, nem sei quando que foi essa época de ouro, mas teve uma época de ouro de filmes de piratas no cinema, e assim, com um orçamento miliardário, fez todo mundo querer visitar o Caribe e enfrentar uma tripulação de mortos-vivos. Supostamente, os protagonistas desse filme eram para ser o Orlando Bloom e a Keira Knightley. Desculpa, gente, se eu estiver pronunciando os nomes errados, como sempre, né? Mas eu espero que estejam entendíveis. Mas bom, esses 2 nomes que eu citei aqui são quem interpretam o casal principal, respectivamente, o ajudante de ferreiro William Turner e a filha do governador de Porto Royal, Elizabeth Swann. Só que quem rouba a cena mesmo é o Johnny Depp, que é quem interpreta o Capitão Jack Sparrow. Hoje em dia o Johnny Depp é uma figura no mínimo controversa, metido em 1001 polêmicas por aí, né, com caráter bastante duvidoso, mas nessa época era quase que um consenso de que ele era o melhor ator de Hollywood. O camaleão humano.
Hoje, a gente até se questiona se ele era realmente tão bom ator assim, ou se ele só contava com uma equipe de maquiagem e figurino talentosos, né? Se no final das contas não era só o visual que era muito massa, a gente pagava pau por isso, mas o que eu sei é que a figura do Capitão Jack Sparrow se tornou icônica, seja pela aparência, seja pelo caráter quase sempre dúbio do personagem, seja pela linguagem corporal, com o jeito de andar e se expressar muito únicos. E assim, é até compreensível que a gente tenha esse tipo de roubo de protagonismo, porque você pode entrar no mérito que quiser, mas é inegável que o Jack Sparrow é uma figura muito marcante, enquanto que o casal Turner e Swan é quase que uma água de chuchu. Sério, é difícil, é muito difícil se importar com esses dois. Cada personagem tem uma história de fundo legal, que contribui pro desenrolar da trama, mas enquanto casal, gente, sério, pra mim eles não têm química nenhuma e acho que é quase um consenso também, né? Se você é fã desse casal, se você chipa os dois, fala aí nos comentários. Outra figura icônica da franquia é o Capitão Hector Barbossa, interpretado pelo brilhante Geoffrey Rush, vilão desse primeiro filme e que pode não ser tão marcante quanto o Jack Sparrow, mas que ainda assim é um ótimo personagem. Porque os piratas aqui, minha gente, têm uma índole bastante questionável. Eles são basicamente mercenários, né? Que só se importam com glórias e riquezas e viram a casaca como quem compra pão de manhã. Tá, a analogia não foi das melhores, mas eu acho que dá pra entender. A premissa desse primeiro filme é que a tripulação do Pérola Negra, um navio com velas negras e que é o mais veloz dos 7 mares, roubou um tesouro azteca e foi amaldiçoado no processo. O Jack Sparrow, que era capitão do navio, foi amotinado tempos antes desse ocorrido e deseja tomar o seu navio de volta. A gente descobre que o nosso querido desprovido de carisma, Will Turner, na verdade é Júnior, e o seu papis é o famigerado pirata Bootstrap Bill Turner, que fazia parte da tripulação do Pérola Negra e tomou para si uma das peças de ouro do tesouro azteca que amaldiçoou geral. A tripulação do Pérola Negra invade então Port Royal, ou Porto Royal, eu acho que Porto Royal na verdade é do Game of Thrones. Vou falar Port Royal então. Enfim, a tripulação do Pérola Negra invade então Port Royal atrás dessa peça que o Will supostamente teria herdado, só que a Elizabeth Swan é quem na verdade ficou com a peça e acaba sendo sequestrada. Eu não vou entrar aqui nos pormenores do filme, só porque, né, são 5 filmes pra comentar e eu quero ter uma análise mais geral, né? Eu só vou dizer que era um filme bastante desacreditado pela crítica quando ainda estava em produção. O argumento do filme mesmo foi idealizado na década de 90, mas inicialmente rejeitado por inúmeros estúdios e até então pelo próprio Jerry Bruckheimer, que é o principal produtor do filme, da saga, né, que só então posteriormente decidiu voltar atrás e apostar suas fichas na produção da franquia. Eu li por alto, mas pelo que entendi ele chamou meio que outra pessoa pra mexer no roteiro, ou os próprios roteiristas, enfim, rolou aí um reboot, eles deram uma repaginada, alguma coisa assim, eles mexeram de alguma forma nesse roteiro pra se tornar o que a gente teve em 2003, né? E assim que o filme saiu, calou a boca dos críticos e foi um sucesso de bilheteria. Revendo o filme hoje, eu acho que ele se sustenta muito bem, tem um ritmo muito bom, apresenta os elementos com calma, o background dos personagens, a questão da maldição azteca, além de ser um primor de ambientação, com figurinos, os efeitos especiais, eu acho que também se sustentam muito bem. A parte dos figurinos é maravilhosa, a questão dos efeitos especiais mesmo, que eu acho que pra hoje eles se sustentam muito bem. Claro, é perceptível que são efeitos visuais da década de 2000, do início da década de 2000, mas eles não caem no Vale da Estranheza como a gente vai ter em filmes posteriores, né? O Jack Sparrow, como eu disse, é uma figura bastante marcante e o casal principal não cheira nem fede. Você não morre de amores pelos dois, mas eles ainda assim contribuem com a trama. E essa questão dos piratas não serem as pessoas mais confiáveis também dá um tempero a mais para a história, já que você não consegue estabelecer muito bem quais são as convicções de alguns personagens. Vide o próprio Jack, que vive mudando de lado, e essa instabilidade ajuda também pro transcorrer do filme. Outra coisa legal da parte da produção são as cenas de ação. As lutas com esgrima são muito bem coreografadas e as acrobacias são um show à parte. Pra fechar, esse filme é um ótimo revival dos filmes de pirata, que, como eu disse, já foram tendência em algum momento de Hollywood, eu não sei exatamente quando, mas em algum momento foi. E a história se fecha em si, o filme é redondinho, mas ele também deixa pontos para serem abordados em filmes futuros. Opa, Thiago do Futuro interferindo aqui no episódio, porque eu descobri só depois de editar que eu tinha esquecido de falar
acerca das trilhas, das músicas desta saga que são tão marcantes, então não podia ficar de fora, né? Então deixa eu dar aqui meus 5 centavos acerca das trilhas. Elas são bem marcantes, né? A trilha principal é inacreditável, acho que é uma das trilhas, fica ali junto com Star Wars e De Volta pro Futuro, assim, das trilhas que eu mais gosto de ouvir no meu tempo livre. É incrível, né? O tema principal se chama He's a Pirate e eu achava que era do Hans Zimmer, né? O Hans Zimmer é acreditado aí como compositor da trilha de Piratas do Caribe, só que no primeiro filme ele não estava podendo, ele estava ocupado trabalhando em The Last Samurai. E aí ele indicou um tal de Klaus Badelt, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, então o Klaus Badelt ficou meio que responsável por fazer a trilha do primeiro filme, só que o Zimmer, no final das contas, acabou contribuindo bastante. Ele deu vários pitacos, ele chegou até a fazer uma demo em que tem alguns esboços iniciais de muitas trilhas do primeiro filme, do Maldição do Pérola Negra. Inclusive, se vocês pesquisarem no Google, no YouTube, vocês vão ver essas versões demo, né? Tem alguns desvios, mas a essência tá ali, sabe? Então o Zimmer estava presente de certa forma até o primeiro. Parece que deu chabu também, eu tava lendo aqui por alto, vi na Wikipedia, então pode ou não ser verdade. Mas para esse primeiro filme eles tiveram que chamar um monte de compositor em conjunto, porque o prazo estava apertadíssimo, teve que chamar mais de um estúdio, enfim, foi uma loucura. Mas para vocês verem, né, é uma pena que tenha que ser assim, que algumas coisas têm que ser feitas assim, o que só é prejudicial para os trabalhadores, né, para o pessoal envolvido na produção desses filmes. E contra o relógio, né, não é o ideal para se trabalhar. Acabou dando certo, as trilhas são bem marcantes, eu destaco aqui. É que se eu for ficar falando música por música, aí é embaçado, né? Mas eu vou dar destaque pra trilha principal, He's a Pirate, que é muito incrível, é boa até pra malhar, tá, gente? Ela dá uma boa animada, assim, é bem divertida. E também, que veio, acho que a partir do segundo filme, agora, assim, do Zimmer mesmo, Sparrow, ou Jack Sparrow, acho que esse é o nome da música, que ela, cara, é incrível, como depois ela virou, assim, quase que carne de vaca em vários podcasts, porque ela tem um tom de troça, de zoeira, assim, sabe? Uma coisa bem típica do Jack Sparrow. É como se fosse o tema dele mesmo, sabe? Que aí ele já se torna protagonista e tudo mais. Mas você via em tudo que é podcast, o Nerdcast mesmo virou mexer algum momento mais descontraído, eles põem essa música, porque ela tem essa coisa de troça, de brincadeira, assim, de comédia mesmo, sabe? Meio que a essência do Jack, assim. É uma trilha muito boa também, é muito legal as notas, né? Como elas passam essa ideia. Enfim, eu gosto muito de trilhas, né? Não manjo muito, mas eu gosto bastante como elas conseguem transmitir essas sensações. A gente tem alguns temas sendo repetidos nesses 3 primeiros filmes, né? Que se mantém. E aí, a partir do 4º e do 5º, eu confesso aqui que já não prestei tanta atenção na vez que eu assisti. É bem provável que tenham repetido muitos desses temas, né? De novo e de novo. Mas, enfim, o que fica aqui é que é uma ótima pedida pra vocês ouvirem, assim, sabe? Pegar o álbum inteiro, porque vão lembrando das cenas e tal. É bem marcante, é muito bem feita, muito bem idealizada. E é ótimo, né? Você tá em outras situações, ouvir a trilha, lembrar de algumas cenas do filme, enfim, eu gosto bastante. Eu não podia deixar de fora, né? Tanto que eu vim aqui depois de já ter gravado e editado o resto do programa, eu tinha que vir aqui interferir no programa de novo para comentar sobre a trilha, porque ela também é muito importantíssima, é bastante marcante. E pesquisem sobre essas demos do primeiro filme, que também são como quase que relíquias, assim, sabe? Registros. É legal de você ver o esboço inicial e o resultado final, que é bastante interessante também. Vale a pena também conferir. Capitão Sparrow! Veio se juntar a nós, rapaz. Seja bem-vindo a bordo. Vim para encontrar o homem que amo. Eu estou lisonjeado, filho, mas meu primeiro e único amor é o mar. O segundo filme da saga vem em 2006 com o título O Baú da Morte. E eu já adianto aqui que é o melhor filme de toda a quintologia. Isso porque, além de dar sequência em vários dos elementos estabelecidos no filme anterior, ele também insere novos elementos que enriquecem e muito o universo dos Piratas do Caribe. O pai do Will Turner, o nosso querido Bootstrap Bill Turner, por não aceitar fazer parte do motim que desbancou a capitania de Jack Sparrow no Pérola Negra, foi abandonado pelo restante da tripulação e então convidado a integrar um novo navio de condenados,
o holandês voador. E é engraçado que a lenda do holandês voador é famosíssima. Acho que é uma das principais lendas de piratas, né? E eu fui ouvir o nome desse navio maldito pela primeira vez no Bob Esponja. Eu sempre achei um nome muito foda e virou mexeu, aparece gente comentando como o CGI da tripulação de Davy Jones dá uma surra em qualquer filme da Marvel de hoje em dia. Cara, e o pior é que é realmente impressionante. Se no primeiro filme os mortos-vivos viraram esqueleto, apareciam como esqueleto sob a luz do luar, aqui a gente tem seres humanoides com mesclas de fauna e flora, nem sei se esse é o termo correto, mas enfim, de coisas do fundo do mar. A fauna e flora do fundo do mar, né? Isso é peixes e corais, sabe? A gente tem bicho com cabeça de polvo, a gente tem bicho com cabeça de tubarão martelo, de peixe baiacu. A grande maioria da tripulação de condenados tem cracas pelo corpo, corais, enfim. Eles são bem nojentos, mas ao mesmo tempo causam um certo fascínio, sabe? Você meio que fica caçando pelo cenário novos tripulantes, né? Meio que easter eggs, assim, sabe? O que é cada marujo, cada pirata, sabe? Do que ele vai ter cara. Isso é muito legal, sabe? E se sustenta muito bem até hoje. O aspecto, né? A produção. E é até legal vocês pesquisarem depois para ver como que é o antes e o depois, assim, porque é muito engraçado, né? Você vê os atores com aquelas roupas pra motion capture, ou sei lá pra que serve, mas enfim, aquelas roupas que são cinza e preto quadriculado com umas bolinhas pretas, que é pra eles aplicarem o efeito, e o depois, sabe? É só, tipo, muito ridículo e depois fica muito foda. Mas bom, a trama desse filme é que pra reaver o Pérola Negra, que havia ido a pique, o Jack fez um acordo com o Davy Jones, o capitão do holandês voador, né, caso não tenha ficado claro, em que o cabeça de polvo, ou Lula, sei lá, o que era pra ser a cabeça dele, reerguesse das profundezas o Pérola Negra, e em troca ele, o Jack Sparrow, passaria a integrar a tripulação de mortos-vivos do holandês voador. Só que, malandro que só, o Jack não cumpre a sua parte do acordo e agora o Kraken, o monstro marinho gigante, a mando de Davy Jones, irá atrás de Jack, caso ele não continue cumprindo com a sua parte do acordo, né? Caso ele não se entregue para o Davy Jones. Concomitante a isso, o Lord Cutler Beckett, presidente da Companhia das Índias Orientais, quer capturar o Jack e para isso ele prende a Elizabeth e o Will, que estavam prestes a se casar. Usando a Elizabeth de refém, o Lord exige que o William traga a bússola de Jack até ele. E é aqui que a gente descobre que a bússola do Jack realmente não aponta para o norte, como eles vivem frisando no primeiro filme, mas sim para aquilo que o detentor da bússola mais deseja. É muito legal como o filme se aproveita desses elementos que estavam ali, meio que jogados, e dá um novo significado. Uma coisa que eu não mencionei do primeiro filme também, mas que é um tropo que vai se repetir ao longo da saga, é de que como os verdadeiros vilões são a coroa britânica. Os ingleses são retratados como uma potência marítima, com navios modernos e arrojados, muito poder de fogo e exércitos, né? Eles têm um vasto exército aí, vários nave, não sei. Nossa, porque eu falei nave e parece que são aqueles caras do Avatar, mas eu queria dizer a Força Marinha dos Estados Unidos, enfim. Péssimo, né? Péssimo. Mas enfim, o que fica é que enquanto a Marinha Britânica tem todo esse poderio militar, os piratas são meio que a moda caralha, sabe? Assim, tipo, é cada um por si. Eles também, além disso, não se confiam entre eles, né? Vêm se traindo e tal. Mas o filme sempre tende a relativizar e até romantizar a pirataria. A Elizabeth mesmo é fanzaça de pirataria. Ela tem quase que um verdadeiro fascínio pelos piratas. Outra parada que eu não lembrava e que tem a ver com esse fascínio da Elizabeth é que quando ela conhece os piratas, parte do fascínio dela cai por terra, porque, né, ela tem uma quebra de expectativa, parte disso é por conta da índole dos piratas, que são sempre canalhas, né, não são dignos de confiança, mas também porque eles são nojentos. Eu não lembrava disso, mas revendo o filme agora, mais recentemente, impressionante como eles estão sempre imundos, mas assim, um aspecto sujo mesmo, tá ligado? Eles estão sempre encardidos. Enfim, é só muito nojento, sabe? Tem uns piratas assim que eles têm a barba, eles querem cultivar uma barba, mas a barba é toda falhada, toda e cebosa, assim, sabe? Você vê que aquela galera tá precisando de um shampoo, de um
Sabe como é? Fazer uma skincare de vez em quando, enfim, que é muito próprio da época, né? Mas é engraçado de ver como eles trouxeram essa parte pro filme. E quando eu era criança eu não lembrava disso, até porque eu acho que eu assistia numa TV menor, né? Não vi em Full HD, depois que agora a gente tem acesso a filmes até em 4K e tal, então esses detalhezinhos assim que você só viria no cinema, você consegue ver em casa, sabe? E, enfim, uma coisa que quando a gente é criança ou não repara ou só releva, né? E agora adulto a gente só fica tipo meio enojado. Mas bom, voltando para o porquê de Lord Beckett querer a tal da bússola do Jack. Bom, é que ele quer encontrar o baú de Davy Jones que contém o coração do pirata. Sim, é meio bizarro, a história é meio longa, envolve amor, mas enfim, resumindo, quem possuir o coração de Davy Jones controla o holandês voador e, portanto, controla os mares. Isso porque esse navio é cabuloso, tanto em poder de fogo como na tripulação, que são de mortos-vivos, inescrupulosos, né? Então não dá pra matar o que está morto, já diria os Greyjoy. Então rola uma corrida pra reaver esse baú, sendo que o Jack quer o baú pra se livrar da dívida que ele tem com o Davy Jones, enquanto que o Will Turner quer o baú pra salvar a Elizabeth, entregando pra coroa britânica, e o ex-comodoro James Norton, que era noivo da Elizabeth no primeiro filme, caiu em desgraça após lidar com Jack Sparrow e, querendo recuperar sua carreira, também está atrás do baú para também entregar para a coroa britânica. E o filme é muito incrível também por isso. Ele possui várias cenas de ação muito bem produzidas, essas tramas correndo em paralelo, novos vilões muito bons, tanto o Lord Beckett quanto o Davy Jones. O Lord Beckett, ele não tem tantas cenas, mas é muito fácil de odiar ele, sabe? As poucas cenas que aparecem você já odeia ele, enquanto que o Davy Jones é muito icônico, o bicho é literalmente sem coração, e como se não bastasse o visual, que é foda pra caralho, a gente ainda tem ele com frases icônicas e também trejeitos incríveis. Virou, mexeu, eu e a Vi, a gente fala um pro outro: você teme a morte? Eu sei, muito romântico, mas além disso, numas cenas muito tensas, o bicho me manda um... E comente se você não se arrepiou com isso. Em uma cena também ele saca um cachimbo do nada. Eu nem sei como que ele consegue acender aquele cachimbo, um cachimbo todo estilizado. Além do que, outra coisa impressionante é que ele toca um órgão. O cara é tão violão que ele toca um órgão com seus tentáculos. O Lovecraft já tá aplaudindo de pé depois de ser surrado no cinema, porque é um racista filha da puta. Além disso, o ritmo do filme também é muito bom. Ele é meio longo, é verdade, mas eu não acho que ele seja cansativo. Por mais que ele tenha que inserir muitos elementos, tudo rola com uma fluidez muito boa. E eu acho que o timing das piadas também tá muito bom. Elas acontecem em momentos pontuais. Além disso, tem várias cenas icônicas, como o Jack fugindo de canibais, o Kraken dizimando embarcações, a luta de esgrimas em cima da roda do moinho de vento, né? Do moinho... Tem moinhos que não sejam de vento? Enfim, e o também, né, que eu acho muito incrível, o Pegou, Não Tá Mais Comigo, em que todo mundo disputa pelo famigerado baú da morte, e é claro, aquela cena final que, se você lembra, você lembra. Qual é o seu objetivo em Port Royal, Sr. Smith? Diga sem mentir. A minha intenção, comandar um destes navios, formar uma tripulação em Tortuga, atacar, pilhar e saquear até ficar exausto. Acho que ele disse a verdade. Se o que ele disse é verdade, ele não nos diria. A menos que ele soubesse que não acreditariam mesmo sendo verdade. Piratas do Caribe 3, No Fim do Mundo, chegou em 2007, só um ano depois, pra não deixar ninguém muito ansioso, depois do cliffhanger do filme anterior. Spoiler, o Jack Sparrow, num lapso de heroísmo, que só Deus sabe porquê, se joga de peito aberto pra bocarra do Kraken, que é uma das coisas mais nojentas desse segundo filme. Gente, quanta meleca de Kraken, que, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui. O que eu sei é que esse terceiro filme dá sequência direta aos eventos do filme anterior. Afinal, muita coisa, se não tudo, tinha ficado em aberto. A coroa britânica havia ficado de posse do coração de Davy Jones e, portanto, controlava os 7 mares, o que significa, agora que todo pirata está com seus dias contados, o que obriga esse bando de famigerados canalhas a se unirem. Tarefa hercúlea que só o Capitão Barbossa, que voltou dos mortos no finalzinho do filme anterior, parece ser capaz de fazer. E eu já vou adiantar aqui que eu também achei esse filme bastante bom.
O anterior ainda é melhor, mas esse também é bem massa, porque conclui essa trilogia. E eu enalteço aqui o trabalho muito bem feito que eles tiverem de já terem se planejado desde o começo para realmente ser uma trilogia. Eu acho que eles amarraram muito bem tudo, até porque um fator que contribui para isso é justamente o fato do filme 2 e o filme 3 terem sido gravados juntos, e por mais que a gente não goste muito de alguns personagens como o Will e a Elizabeth, que continuam sendo um casal bem sensal, com tanto carisma quanto um saco de lixo boiando numa enchente, ainda assim a história deles em separado é também muito bem desenvolvida. Além disso, a inserção da Ordem dos Piratas é muito massa, com vários piratas de várias partes do mundo, com estilos diferentes, os figurinos muito massa, além das próprias embarcações, cada um também com estilo próprio. Enfim, a inserção, ainda que eles não apareçam muito, eu gostei também dessa expansão do universo, sabe? Você entende que os mitos trabalhados no Piratas do Caribe não se resumem àquele núcleo, né, do Jack Sparrow e companhia. Inclusive é muito legal, vou fazer uma pausa aqui também para enaltecer essa parte, que contribui também, enfim, com essa construção desses 3 primeiros filmes, e que eles vão trazer depois, então, também, mas enfim, como eles adaptam muitas lendas, né? Como eu já mencionei aqui, o Kraken, que vem direto da lenda grega, né? Do mito do Perseu. O Perseu também enfrenta um Kraken, né? Então tem essa inspiração. A gente tem a Calypso, que é uma deusa / ninfa, eu nunca sei direito, mas ela também está inserida aqui. Se você não lembra, reveja os filmes, mas a gente tem essa inserção, além da criação de uma mitologia própria, né? O Jack, ele é rodeado por mitos, o David Jones também, então é muito legal como eles se apropriam dessa cultura que é muito rica dos mares, né? E a maneira como eles encaixam a partir desses elementos que já existem, eles trazem novos, e o resultado são esses 3 filmes. E todas essas amarras, eu acho que tudo isso casa muito bem. Eu achei muito incrível, assim, sabe? Assistir o filme e ver essa inserção desses elementos. Enfim, eu curti bastante. Só que esse filme, eu sinto que ele tem algumas falhas. Aqui o timing das piadas não funciona muito bem. Às vezes elas saem em uns momentos meio inapropriados, são meio desnecessárias, sabe? Além do que, tem umas paradas um pouco absurdas. A grande batalha final é um pouco broxante, porque a gente tem de um lado todas as ordens piratas reunidas, né? Todos os navios, embarcações de todos os piratas ali em mar aberto. E do outro lado, a marinha britânica. Então mais uma caralhada de navios, tipo muito navio mesmo, mas o holandês voador. E daí tu pensa que vai rolar um verdadeiro pega pra capar, dedo no cu e gritaria, os navios batendo de frente, os canhões estralando, madeira estilhaçando, voando pra tudo que é lado. Mas no final só rola um embate entre o Pérola Negra e o holandês voador. E é meio que sem propósito, assim, se não me engano. Tem até a Elizabeth fazendo um puta discurso. A Elizabeth vira pirata também, vira líder de uma ordem pirata lá. Aí ela faz um puta discurso, todo mundo fica animado, pra no final só irem 2 barcos se enfrentar, meio que na terra de ninguém, sabe? No espaço ali, que do nada forma um redemoinho, porque sim, também. E o resto dos navios fica só lá observando, sabe? Enquanto eles saem no soco. Essa batalha entre os 2 navios é muito legal, mas vocês têm que concordar comigo que é um pouco sem propósito, sabe? Além disso, tem uma cena mais pra frente, que o holandês está se afundando desse redemoinho que eu comentei, e o Jack e a Elizabeth estão no holandês voador e eles precisam sair de lá. E aí eles conseguem fugir em um paraquedas, um parapente, sei lá, enfim, uma engenhoca mirabolante digna do professor Padal, que nunca antes havia sido apresentada, quase como que tirada do cu. E tá, ok, a gente tem uma saga com mortos-vivos, virou, mexeu, o próprio Jack tá fazendo umas estripulias pelas cordas e os mastros de navios aleatórios que desafiam as leis da física, mas isso daí é um pouco demais pra mim. Essa coisa desse parapente que aparece do nada, sabe? A parte que o Jack tá numa realidade paralela, porque afinal ele não tinha morrido, ele só tava Lucy Crazy das ideias, imaginando vários clones de si, né? Depois que ele cai na boca do Kraken, ele vai parar nesse lugar, e que pra chegar nesse mesmo lugar, a tripulação do Pérola Negra descobriu que a Terra é plana. Eu relevo. Mas engenhocas voadoras, aí eu traço a minha linha. Mas fora isso, o filme é muito bom, como eu disse, tem um ótimo desfecho de saga, e a Disney, bem que podia muito bem ter parado por aí. Mas, como sempre, o dinheiro fala mais alto, e como dizem, daqui pra frente, só pra trás.
gente teve Navegando em Águas Misteriosas, estreando nos cinemas, e ele não é um filme tão ruim quanto eu me lembrava. Mas ele também não é bom. A melhor coisa que esse filme gerou foi Lego Piratas do Caribe, porque o jogo saiu no mesmo ano, para acompanhar o hype desse quarto filme e que adapta os 4 primeiros filmes. Nesse filme a gente tem a volta do Johnny Depp e do Kevin McNally, que é quem faz o Mr. Gibbs, o pirata de belas costeletas, que estava desde o primeiro filme, e que quando criança eu jurava que ele era o mesmo ator que interpretava também o Wolverine, já que os dois tinham costeletas, e o mesmo dublador brasileiro, o Isaac Bardavid. Que Deus o tenha. Nessa sequência a gente também tem o Ian McShane interpretando o Capitão Barba Negra, que embora eu goste muito desse ator, eu achei o personagem dele qualquer coisa. A gente também tem a Penélope Cruz interpretando a Angélica, a filha de Schrödinger do Barba Negra, e alguns outros novos personagens que não são muito dignos de nota. Eu esqueci de falar, mas no filme anterior a gente teve a aparição do pai do Jack, interpretado pelo guitarrista Keith Richards, e que também faz uma ponta nesse filme aqui. A trama desse filme é a seguinte: a coroa espanhola está atrás da fonte da juventude e para não ficar atrás nessa corrida por artefatos mágicos, a coroa britânica também participa dessa corrida marítima. O Barbossa agora é um corsário a serviço dos ingleses e mete o Jack no meio, porque afinal ele tem um mapa que leva até a fonte da juventude. Mapa esse que foi inserido no filme anterior, mas que eu também esqueci de mencionar, né? Como se eu deixasse de propósito para trazer elementos no momento que precisam ser falados, né? Mas vamos fingir que eu esqueci, né? Como se não tivesse aqui no roteiro. O Jack consegue fugir dos ingleses, mas acaba indo parar no Vingança do Rainha Ana, nome incrível para embarcação, inclusive é o nome do navio do Barba Negra, que também está atrás da fonte da juventude. Afinal, ele, assim como o Voldemort, também teme a morte. Rolam 1001 peripécias, aparece uma sereia no meio da história. Na verdade, aparecem várias sereias no meio da história, mas tem uma que é protagonista, né? Quer dizer, que tem algum destaque, que se apaixona por um padre, e no final os espanhóis destroem a fonte da juventude porque são católicos. O Barba Negra morre e a Angélica é abandonada numa ilha. Cara, eu posso ter pulado algumas partes, mas é porque esse filme já mostra vários desgastes na saga. O próprio Jack Sparrow, antes tão brilhante, né, sempre magnético, aqui também demonstra desgastes. Essa coisa dos piratas nunca deixarem claro quais são suas intenções começa a ficar um pouco chato. Cara, o Jack ama ou não a Angélica? Numa hora ele faz juras de amor pra ela e na cena seguinte tá dizendo pro Barba Negra que ela só fingiu ser filha dele. Ainda assim, o filme possui algumas cenas boas, afinal ele foi o filme mais caro dos 4, com um orçamento avaliado em 410 milhões de dólares e arrecadou 1 bilhão de bilheteria. Para vocês terem noção, eu vou puxar aqui o orçamento dos outros filmes e a arrecadação também, né? Para vocês terem uma noção, o primeiro filme, lá de 2003, ele custou 140 milhões de dólares e arrecadou 654 milhões. Então, assim, já foi um bom ponto de partida, né? Na sequência, o Baú da Morte custou 225 milhões de dólares e arrecadou 1 bilhão. E o terceiro filme, No Fim do Mundo, custou 300 milhões de dólares e arrecadou 960 milhões. Mas bom, voltando aqui pro filme, só para encerrar esse quarto filme, eu acho que o grande destaque dele é o Barbossa, que agora tem uma perna de pau, graças ao Barba Negra, que também roubou Pérola Negra, roubou a perna, quer dizer, cortou a perna, não sei se ele ficou com a perna do Barbossa, mas enfim, cortou a perna do Barbossa e também roubou Pérola Negra, que agora tá dentro de uma garrafa. Sim, porque o Barba Negra, ele tem umas magia doida lá, e uma delas é pegar navios inimigos e colocar dentro de garrafas, e só Deus sabe como que tira de lá depois. Mas bom, o arco da vingança do Barbossa é muito bom e eu acho que é ele o que salva desse filme. Ora, Jack Sparrow, não é? Capitão Jack Sparrow, por favor. Mas eu não estou vendo seu navio. Uma bússola que não aponta para o norte. Achei que sua espada fosse feita de madeira. Você é sem dúvida o pior pirata de quem já ouvi falar. Mas ouviu falar de mim? Em 2017 a gente teve a continuação que ninguém pediu, A Vingança de Salazar, o quinto e último filme da franquia, que tenta resgatar elementos da primeira trilogia, mas falha miseravelmente. Cara, que bomba que esse filme. O Johnny Depp volta agora pra mostrar que ou você morre como herói ou vive até virar uma pessoa insuportável de chata. Cara, o que aconteceu com esse personagem, velho? Ele só tá chato
pra um caralho, com piadas completamente desnecessárias, e cada segundo de tela desse homem só me faz querer pegar aquele maldito paraquedas maluco lá do holandês voador e voar pra longe. Além disso, a gente também teve a inserção de, olha só, mais personagens insuportáveis. O Brenton White, que interpreta o Henry Turner, filho da Elizabeth e do Will Turner, e a Kaya Scodelario, que interpreta a Carina Smith, spoiler, filha do Barbossa. Sim, o Barbossa teve uma filha. E você aí achando que só Star Wars inventa parentescos pavorosos. Ah, sim, o Barbossa também tá nesse filme, mas o que ele brilhou no filme anterior é que ele só tá péssimo. Só deram um final também pavoroso pra ele. A gente também tem o Javier Bardem, interpretando o Capitão Salazar, que tem, adivinha só, uma tripulação de mortos-vivos. Com o CGI mais pavoroso que você vai ver, e quer se vingar do Jack, porque numa única tarde, tudo que a gente conhece do Jack Sparrow, toda a mitologia do Jack Sparrow, ele realizou nessa única tarde, enfrentando e derrotando o Capitão Salazar, o Javier Bardem. Cara, é de uma preguiça, me dá uma preguiça enorme esse negócio de que, tipo, o personagem tem 1001 feitos atribuídos a ele, e aí eles fazem esses filmes de origem que ninguém pediu, e coloca tudo como se tivesse acontecido ao longo de uma semana. E aqui é pior, como se fosse num dia, numa tarde. Cara, por quê? É o mesmo que o filme do Han Solo, sabe? No final é uma preguiça de roteiro. É óbvio que o personagem, ele pode ser digno de grandes feitos, mas eles não precisam acontecer assim. Eles podem transcorrer ao longo de uma vida. Só que a pressa do roteiro de mostrar isso tudo num filme só faz com que só fique ridículo, sabe? Enfim, como se não bastasse o resto do filme. Essa cena, gente, só péssima, só péssima. Mas bom, o Capitão Salazar quer se vingar do Jack, enquanto que o filho do Will Turner quer encontrar o tridente de Poseidon pra quebrar a maldição do pai, que eu esqueci de falar, mas se tornou capitão do holandês voador depois de perfurar o coração do David Jones. E assim, eu não vou me estender muito falando desse filme, porque ele não tem nenhum ponto positivo, tá? Eu só odiei muito esse filme. O Jack, como eu falei, tá insuportável. O novo casal é insuportável. O Javier Bardem faz um vilão péssimo. A história é desnecessária. O CGI desse filme é horroroso. Cara, é bizarro. É bizarro como o CGI desse filme tá podre. Você vê um filme de 2006 com aquela qualidade de produção da tripulação do David Jones pra cortar pra 2017 e só ser muito bizarro a caracterização da tripulação do Javier Bardem, sabe? E não só os mortos-vivos, que inclusive outro clichê que, pelo amor de Deus, todo filme exército de morto-vivos, sério, gente? Como também outras cenas que só tá muito feio, só muito feio uma cena de ação, sabe? Eles metem no começo desse filme uma cena lá, Velozes e Furiosos, que uma mini tripulação do Jack quer roubar um cofre, e aí eles fazem toda uma cena estilo Velozes e Furiosos, com eles carregando um cofre com um monte de burro, e aí leva esse cofre, anda pelas ruas da cidade, aí acerta não sei o que, o Jack pula não sei da onde, e é só tipo um monte de boneco de CGI, tudo muito mal feito. Olha, preguiça, na moral, que preguiça do caralho desse filme. E ainda assim, esse filme custou 230 milhões e conseguiu arrecadar quase 800 milhões. Como pode, sabe? É muito doido. Tem gente que ainda ser fã e gostar desse filme. Eu, a muito custo, cheguei até o final dele, assisti até o fim, pra poder falar aqui pra vocês, enquanto que a Vi só largou na metade mesmo. Ela só abandonou, e aí eu voltei depois, não sei porquê. Porque se eu tivesse visto metade, já tá mais do que suficiente pra saber o que era o resto. Porque afinal ainda tem isso, né? Final previsível. Que preguiça, meu Deus. E como eu disse, né, tem muitos comentários no Filmou de gente falando que esse filme ou gostaram do filme ou acharam melhor que o anterior, porque esse tem mais essência de Piratas do Caribe, seja lá o que isso for. E aí eu fui ver a avaliação de alguns sites de crítica, fui no MDB e eu vi que ele tá avaliado como um 6,5 de 10, o que é uma nota ok. É um filme ok, assim, um filme pra você ver na sessão da tarde, sabe? Não, é um filme medíocre, no melhor uso da palavra. Já no Rotten Tomatoes, a crítica especializada avaliou esse filme como 30%, porque eles avaliam, né, em porcentagem de 0 a 100%, enquanto que o grande público avalia como 60%, que tá elas por elas, né, 60%, 6,5%, assim, no IMDb é de 0 a 10. E agora, para Tração Paralelo, vamos ver, a gente já tá encerrando o episódio aqui, vamos puxar as notas dos outros filmes, então, pra gente fazer esse comparativo. O Maldição do Pérola Negra tá avaliado no IMDb
como 8,1 de 10, o que eu acho que é uma nota bem ok, acho que é uma nota bem boa, assim. Agora, já no Rotten Tomatoes, a crítica especializada avalia como 80% e a grande audiência como 86%, então tá bem parelho, né? Tá todo mundo de acordo. Indo então pro Baú da Morte, aqui a gente já tem... Cara, baixaram um pouco aqui. IMDb considera como 7,4. Nossa, eu achava que dariam mais, né? Pra mim é o melhor filme. Caramba. Mas bom, no Rotten Tomatoes a crítica considera como 53%. Caraca! E a grande audiência 72%. Eu tô vendo a nota pela primeira vez também aqui junto. Nossa, que doideira. Eu achava que ia ser mais bem avaliado. Pra vocês verem como a impressão de cada um é muito subjetiva, né? No Fim do Mundo, MDB tá com 7,1, um pouco abaixo do Baú da Morte. Enquanto que no Rotten Tomatoes a crítica considera como 44% e a audiência 72%. Eu acho que às vezes a crítica é muito crítica, né? Pra fechar aqui, Navegando em Águas Misteriosas, 6,6 no MDB. Enquanto que no Rotten Tomatoes a crítica considera 33% e a audiência 54%. Caraca! Realmente a impressão é essa. Nossa, ok, tá bom. É isso então, né, gente? Enfim, meu retrospecto geral então aqui, os 3 primeiros filmes são muito bons. O quarto... Você já vê um declínio e o quinto é só a ladeira abaixo. Acho que é só o fundo do poço. Ainda estão falando de reboot, gente. Triste, né? Acho que é meio cedo, né? Acho que é meio too soon. Porque no final das contas, a trilogia inicial, como eu falei, traz muitos elementos bons, né? Sejam de personagens, seja de história. A produção é impecável. Uma coisa que no quinto filme até isso se perde um pouco, sabe? Do CGI e tal. Eu acho bem triste isso, sabe? O quarto filme, por mais que a história não seja boa, no quesito produção, ele ainda é muito bonito, né? A direção de arte e tal, enquanto que no quinto essa questão do CGI me quebra bastante, assim, sabe? Eu achei broxante no final das contas, sabe? Eu acho que só piora. E até a questão de trazer mais elementos, assim, de mitologia, né? É só tão jogado, sabe? Do nada aparecer um tridente do Poseidon, sabe? Tipo, é só muito aleatório. É só... jogado, sabe? É gratuito no final das contas, até isso quebra um pouco. Eu acho que essa é a minha avaliação. Mas claro, entra no mérito de cada um, o que achar, o que gostou e tal. Por isso, eu peço mais uma vez que vocês escrevam pra gente e comentem quais são suas impressões da saga como um todo e de filme a filme. Se vocês acham que o quinto não é essa bomba toda que eu tava falando aqui, ou se o quarto é pior, ou se vocês não gostam de nada, se discordam de tudo que eu falei. Enfim, fiquem à vontade aí pra comentar. Beleza? Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Como vocês puderam ver, eu tô tentando diversificar um pouco aqui os quadros da Rádio Oslo, né? Trazendo já de volta a Cápsula do Tempo. Esse episódio aqui fazia muito tempo que eu queria gravar. Pra vocês terem noção, eu fui pra praia no começo do ano. E desde o começo do ano eu pensei, não, acho que vale a pena fazer um Cápsula do Tempo. E eu só fui postergando, pra só então hoje, dia 14 de julho, finalmente terminar o roteiro e por fim gravar pra publicar. Não sei quando, porque adivinha só, eu tô de férias, quer dizer, eu tô pra entrar de férias, tá acabando a Eurocopa Cast, só até segunda-feira, e aí a partir de terça eu tô de volta na praia, e aí é só mordomia. Eu espero, né, uma semaninha de folga aí, porque foi puxado, gente. Essa Eurocopa foi bastante puxada, mas foi muito massa de acompanhar e trabalhar também, né, querendo ou não, é quase que um privilégio poder trabalhar com o que gosta, ou algo tão próximo disso, né, não querendo fazer nenhuma crítica aqui, mas enfim, eu gosto bastante do que eu faço e quero voltar a gravar mais assiduamente aqui, né? Trazer, cara, a minha vontade mesmo, eu juro pra vocês, é de trazer 2 episódios na semana. Se eu conseguir isso, eu não sei, quer dizer, não sei quando que eu vou conseguir isso, mas vontade é que não falta. Eu sempre comento aqui com vocês que vontade eu tenho, só falta realmente recursos e tempo e tudo mais, né? Enfim, seja como for, fiquem aí na expectativa para mais episódios aqui no feed da Rádio Oslo, o quanto antes. E é isso então. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de quase todas as horas, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.